Boa tarde a todos. Good afternoon, my friend James. Welcome to University Fernando Pessoa. Eu vou falar em português e vou também, quando em vez de falar em inglês, na medida em que o professor James precisa de perceber o que nós aqui vamos falar. Nós vamos tentar estabelecer contactos com colegas que participaram neste livro, nomeadamente com a Universidade de Nova Delhi, na Índia, com a Universidade de Nova York e também com a Universidade de Columbia, nos Estados Unidos, e com a Universidade de Oxford. Porém, e antes de propriamente apresentarmos o livro, e essa apresentação será feita pelo professor da presentation, you'll do, James, but antes de apresentar em concreto o livro, é importante dizer-vos algumas palavras sobre o laboratório. Magnífico Sr. Reitor, Professor Dr. Salvador Trigo, minhas senhoras e meus senhores. O povo português é essencialmente cosmopolita. Nunca um verdadeiro português, foi sempre tudo. São as palavras de Fernando Pessoa. O momento é histórico para a Universidade e Ciência Portuguesas, porque temos entre nós o professor James Bray, presidente da American Psychological Association. É a primeira vez que o presidente da American Psychological Association está em Portugal, nomeadamente o professor James Bray. É desta forma que abrimos as portas da Semana da Ciência e Tecnologia, promovida pela Agência Nacional no ano de Charles Darwin. A este propósito, convido-vos a ler o artigo do meu amigo Paul Ekman, doutor honoris causa pela Universidade de Fernando Pessoa em 2008, sobre Darwin e os seus contributos para entendermos a emoção e a expressão, publicado no último número da revista Observer, da Association for Psychological Science. Porém, e antes de fazer a apresentação de tão ilustre convidado, permite-me inventariar o percurso do Laboratório da Expressão Facial da Emoção, unidade de investigação que fundei e dirijo desde 2003. O Laboratório da Expressão Facial da Emoção desenvolveu desde 2003 204 estudos empíricos, participou em 38 congressos nacionais e internacionais, estabeleceu 23 parcerias internacionais, criou 25 plataformas informáticas e sobre ele, sobre o Laboratório da Expressão Facial da Emoção, foram produzidas e emitidas 10.645 notícias. O Laboratório da Expressão Facial da Emoção desenvolve atualmente os seguintes projetos pioneiros, entre outros. FACE, os novos descobrimentos portugueses, que vai decorrer de 2009 a 2019. E é um projeto que permitirá cartografar ao nível neuropsicofisiológico a expressão facial dos portugueses, com recurso à tecnologia de imagiologia e visa ser um contributo para a constituição de um banco de dados da expressão facial disponível para as mais diversas aplicações sociais, como por exemplo na saúde, na justiça e na educação. Uma década de sorriso em Portugal. Um projeto que se iniciou em 2003 e apenas vai terminar em 2013 e que permitirá acompanhar a evolução da linguagem facial dos portugueses. Se às vezes digo que as flores sorriem, é um projeto iniciado este ano e que pretende desenvolver e incrementar a literacia emocional e foi inspirado num verso de Fernando Pessoa e lançado para comemorar o bicentenário do nascimento de Charles Darwin. Forensics Psy, no âmbito da psicologia forense, e consiste na avaliação e medição da expressão facial da emoção dos delinquentes para efeitos da investigação criminal e dos processos judiciais. FM Portuguese Face Database, uma única base da expressão facial dos portugueses, única no mundo. Smile Perception Scale, é uma escala de percepção do sorriso, também única no mundo, criada em 2003. Fear Perception Scale, outra base, e diversas aplicações informáticas
para identificar e reconhecer a expressão facial da emoção. Por exemplo, Psy7 Faces, iEmotions, iBrain. O Laboratório da Expressão Facial da Emoção é pioneiro em Portugal no estudo da expressão facial da emoção, designadamente das funções e repercussões do sorriso humano. Pelo seu trabalho científico pioneiro e inovador, foi já distinguido por diversas entidades internacionais, entre as quais o Governo do Reino Unido e a multinacional Nokia. Em 2010, e para além de persistir o desenvolvimento das linhas de investigação em curso, o Laboratório da Expressão Facial da Emoção vai lançar o Journal of Brain, Face and Emotion, que contará comigo e com as professoras John Borat, da Universidade of New York, e a professora Jenny Handy, do King's College London, como editores. E será indexado, por exemplo, à PsyArticles Database da American Psychological Association, que contém mais de 142 mil artigos desde 1894. Recebi a notícia na sexta-feira. O Laboratório da Expressão Facial da Emoção viu os seus projetos apresentados e aprovados pela Comissão Científica do Simpósio de Neuropsicofisiologia do Medo, nomeadamente para participar no 7º Simpósio Nacional de Investigação Científica, que vai realizar-se em Braga, na Universidade do Minho. Para além disso, o Laboratório da Expressão Facial da Emoção estará ainda em San Diego, na convenção anual da American Psychological Association, e vai participar também no Congresso Internacional que vai decorrer em Acapulco, da Association Neuropsychological Society. Será publicado o segundo volume desta série, Studies in Brain, Face and Emotion, no âmbito e como resultado do projeto universitário e científico The Brain and the Face, que o Laboratório da Expressão Facial da Emoção, por minha via, coordena desde 2008. Quanto ao livro, o livro é o primeiro resultado do projeto científico e universitário internacional, que desenvolve linhas de investigação sobre as estruturas neuropsicológicas do cérebro e as suas funções e repercussões na expressão facial da emoção, como, por exemplo, a expressão facial e as emoções em doentes de Parkinson e Alzheimer, dos mecanismos neuronais à funcionalidade da interação social, o reconhecimento das emoções em psicopatas, o poder e a função das emoções na saúde, a constituição neuropsicofisiológica das emoções e a representação e a experiência emocional ao longo da vida. Contando com a participação de reputados cientistas e universitários, como por exemplo John Borat, da Universidade of New York, Jenny Handy, da Universidade of Oxford, Jennifer Spillman, da Universidade of Colorado, James Laird, da Clark University, Joshua Davids, da Columbia, Helen Haltefield, da Universidade do Hawaii, Meto Koshla, da Universidade de Delhi. Aquele manual universitário científico com distribuição mundial apresenta estudos pioneiros sobre as estruturas neuropsicológicas do cérebro e as suas funções e repercussões na expressão facial da emoção. O professor James irá fazer a apresentação deste livro. Tentaremos também o contacto com colegas que estão à nossa espera para falar sobre o livro. Quanto ao professor James Bray, aceitou o meu convite à margem do Encontro Europeu de Psicologia em Oslo. Ter entre nós o presidente da APA, da qual eu sou membro efetivo, é uma honra. O professor James Bray escreve na sua rubrica, na coluna do presidente da APA, no último número que acabo de receber, sobre os avanços que a tecnologia e a ciência têm vindo a demonstrar, e é necessário ter o tempo necessário e suficiente para perceber qual é o papel da psicologia no mundo. Quando o professor James Bray apresentar o livro e se preparar para fazer a sua devida referência ao nível da conferência que nos vai dar, irei fazer uma breve síntese do seu currículo, que é, como devem calcular, vasto. James, if you want,
you can to speak and to do a presentation about the book, okay? Came here if you want. Thank you.